E com o historiador e escritor Sebastião Medeiros, que vai falar um pouco sobre a história do município de Gravataí. Vamos perguntar como iniciou a cidade de Gravataí. Bem, Rosane, antes de mais nada eu quero agradecer o convite. Esse é um tema que muito me deixa satisfeito. Sou um estudioso da história de Gravataí e quero também aproveitar esse momento para dizer que a minha meta é escrever um livro por ano e ler um livro por mês. Isso aí é importante porque eu entendo que escrever é viver. Então vamos à pergunta, Rosane. Gravataí ela surgiu de acordo com as demais cidades do Rio Grande do Sul. Gravataí ela tem uma questão que muitos acham que ela é uma cidade indígena e não deixa de ser, mas que nós temos os povos que aqui construíram essa cidade, que foram os indígenas, os portugueses e os açorianos. Mas essa cidade tem como marco histórico 1732, com a vinda dos primeiros sesmeiros para cá, que eram terras que ganhavam uma grande extensão de terra que era ganha por Portugal. Porque nesta época, através do Tratado de Tordesilhas, essa terra aqui, ela não pertencia de direito ao Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul ele se tornou então independente da Espanha, devido ao Tratado de Tordesilhas, como eu disse, em 1750, pelo Tratado de Madrid. Mas que precisamos chegar em Gravataí novamente. Então, Gravataí ele ocorreu, um marco histórico está documentado, aniversário da cidade, o aniversário de Gravataí é 1763, em 8 de abril. Tem outras questões que é muito discutida, que ela se tornou então independente de Porto Alegre em 1880, em 23 de outubro de 1880. Daí o que nós tivemos dentro da cidade? Nós tivemos então uma Câmara de Vereadores, onde as questões políticas, administrativas e econômicas passou a ser exclusivamente aqui da cidade, tornando então cidade, mais uma vez, quero repetir, em 23 de outubro de 1880. Nós temos diversos marcos históricos, poderia aqui falar da iluminação pública através da energia elétrica, que foi com a vinda do prefeito de Gravataí, agora me falhou a memória, o prefeito de Gravataí na época, mas foi em 1932, Loureiro da Silva, que tem o nome da rua, né? Então esses marcos históricos eles vêm se difundindo e a história ela vem também passo a passo, porque a história ela tem que ser sempre refeita, né? De acordo com os movimentos que a comunidade vem trazendo. E que nós temos assim diversos pontos, inclusive turísticos de Gravataí, como falo da Fonte do Forno, que muitas vezes é um grande equívoco, professores, escolas levam os alunos dizendo que aquilo ali é uma edificação, uma obra feita pelos índios. Quero te dizer, Rosane, que disso não tem nada a ver. Aquilo ali começou o plano para fazer a Fonte do Forno em 1861, ainda com o projeto dos vereadores de Porto Alegre, para que fosse protegido uma vertente ali que dava então água, fornecia água para a comunidade do entorno. Então a Fonte do Forno não é nada mais, nada menos que feito em formato de um forno, aonde tem então esse nome de Fonte do Forno. Só foi concluída em 1868. Veja bem, 7 anos depois do projeto, dos orçamentos, só em 1868, 7 anos depois é que foi concluído. E feito então de um formato de um forno. Por isso a Fonte do Forno, feita por brancos. Inclusive, se for analisar a história e pesquisar, tem ali sobrenome Fialho, Fonseca e outros que ainda permanecem dentro das pessoas que aqui construíram esta cidade. Tem aí algumas lendas que nós precisamos, a história ela não pode ser trabalhada
como lenda. A lenda ela serve para as questões de nós se divertirmos, contar piada, mas não quer dizer que isso é verdadeiro. Tem pessoas que contam que se fosse ali e bebesse daquela água, não sair mais de Gravataí. Outra lenda é que se os namorados fossem lá e bebessem da água, eles se casariam. Então é em torno disso aí que tem muitas outras questões, né, que ocorrem e que nós da história precisamos verificar o que é lenda, o que é história. Uma vez uma senhora queria fazer um trabalho para o CTG, tu conta a lenda de Gravataí? Não conto lenda, eu conto história. Então, essa é a pergunta. Qual seria a outra pergunta? Sobre o que aconteceu com os índios. Bem, os índios, o que aconteceu com os índios aqui da cidade de Gravataí, aconteceu igual às demais cidades do Rio Grande do Sul. Eles foram extinguidos de acordo com o progresso que vinha chegando, a tecnologia. Os brancos sempre discriminaram os índios porque achavam que eles não trabalhavam, que eles não, lógico que eles não trabalhavam, porque não queriam ser escravos. E aí eles foi distinguindo, foram acabando, e assim como os demais, os índios da cidade de Gravataí, cidade de Gravataí, também acabaram. Então, mais ou menos isso. Eles foram morrendo, e deixaram realmente de existir por falta também de oportunidade de queria inserir eles dentro da tecnologia dos brancos. Isso foi muito difícil e acabou então, que nem as demais cidades, demais localidades, acabou. O que tu pode falar para nós do nome Gravataí? O nome Gravataí, ele é oriundo de uma bromélia que se chamava então Gravatá. Quando aqui foi habitados os primeiros brancos europeus aqui em Gravataí, o que eles depararam? Depararam com o nome dessa planta, que tinha muito à margem do rio. Então Gravatá passou então a ser Gravataí. Então é por causa dessa planta que tem o nome Gravataí, para dar também uma conotação indígena. Né? Então teria muito o que falar sobre Gravataí. Tem aí eu fui um dos poucos professores que tem mais algumas literaturas sobre Gravataí, mas eu sou um dos poucos professores que escreveu a história do município de Gravataí, que se encontra à disposição aí de qualquer leitor que assim queira. E estou à disposição, até se tiver mais alguma pergunta pode fazer, que a gente está aqui para contribuir com a história. Mas devido ao curto tempo do nosso vídeo, temos que postar na Uninter, nós vamos ficar por aqui, Sebastião. Te agradeço muito por enquanto. Esse vídeo vai ser postado num canalzinho da Uninter. Muito obrigada por enquanto. Agradeço eu. Obrigado.